Amanhã também promete ser um belo jogo de futebol, esse São Paulo e Vasco sob pressão, com o Morumbi lotado. Vasco sim, sob pressão. É a declaração, né, que foi dada pelo Barbieri depois do jogo, né, comparando o Santos com o Vasco, foi realmente infeliz, né? Ele pediu desculpas, a gente mostrou aqui no Troca de Passes ontem. Tem todo o direito de errar, mas isso trouxe uma pressão a mais para ele aí, para esse time, para esse jogo, né? Elenco, né? O Vasco agora, por exemplo, o Vasco optou por ter o Andrei por esse período até o Mundial Sub-20. Naturalmente, o Andrei é um jogador que ia se estabelecer no time naquele momento. Agora, o Vasco precisa de uma reconstrução num setor em que ele não tinha desde o início do ano definido as peças ideais para formar o meio. Com o Galarza, que tem sido a opção mais recente. Aí está a escalação, Mansur. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo e Piton. Essa linha de defesa aí está muito bem definida, né? Aí o Barros, o Galarza... Jair, inclusive, contra o Jair foi o 5, né? Ficou na posição, em tese, que está aí no desenho do Barros. Peck, Pedro Raul e Figueiredo. Então o Alex Teixeira continua no banco, né? O Galarza Figueiredo jogar ali do lado esquerdo. Tanto em termos de criação, de participação, de construção ofensiva, até por característica. E sem o Marlon Gomes também, que também está no Mundial. Então o Vasco tem dificuldade hoje para encontrar um meio-campo que equilibre entre destruição e capacidade de criação. Agora vejo muitos amigos torcedores do Vasco pedindo a entrada do Orediano, né? O Orediano tem custado ter entrado bem, né? O problema é que ele joga no mesmo lado do Peck, né? Tem sido um dos destaques do time. Exato. Mas não dá para adaptar, porque a gente vê, né, outras adaptações em outros times que são possíveis. Será que não seria possível adaptar ou o Orediano ou o Peck para que eles pudessem jogar um deles no lado esquerdo? Que a gente está vendo o treinamento, né? O que ele está sinalizando para o Barbieri em termos de possibilidade. Mas acho que seria interessante, o Barbieri disse que conversou com ele e ele próprio disse que raramente jogou por dentro na carreira. Porque é um jogador que tem pedido passagem, né? Tem demonstrado que pode melhorar o time do Vasco em alguns aspectos, mas é necessário uma readaptação, aí, uma outra função, ou dele ou do Peck, né, Grafo? Como é que você entende essa questão? Fica difícil você tirar o Peck da posição dele, que é um dos destaques da equipe, né, nessa temporada. E fica essa percepção do erro de busca de mercado do Vasco. É um bom jogador que está pedindo passagem, vem mostrando nos jogos que vem entrando. A gente não acompanha o dia a dia os treinamentos, mas nos jogos que vem entrando bem, pedindo passagem. Aí se existir, se poder fazer essa adaptação que eles falam, tem que dar um tempo também a ele para se adaptar. Não adianta trocar o cara de posição também, o cara faz 2 jogos ruins, tem que tirar o cara e ir para o banco novamente. Tem que ter essa percepção. E o momento do Vasco, tanto nos jogos em casa, principalmente, que tem o apoio do torcedor, não tem sido dos melhores para a experiência quando o jogador não consegue mostrar, né, aquilo tudo que ele sabe. Mas é importante ter fazer essa leitura do elenco e o jogador, quando está pedindo passagem, tem que entrar e ter condições de jogo. Eu vejo depois desses últimos resultados ruins do Vasco, né, uma parte da torcida bastante pessimista com relação à participação do Vasco ao longo desse Campeonato Brasileiro. O que será possível fazer com esse time, né? O problema é que tem que ter uma gestão de expectativa, né? Porque o começo do Vasco foi espetacular, né? Uma vitória fora de casa contra um dos principais times do Brasil, o Atlético, uma vitória por 2-1. E aí cria um ambiente de, opa, acho que esse Vasco tem jeito. Aí empata com o Palmeiras fazendo um jogo muito bom no Maracanã, um jogo, né, de igual para igual, um empate em 2-2, um grande jogo. Aí essa expectativa aumentou. Opa, ganhamos do Galo, empatamos com o Palmeiras, que é o principal time, empata com o Fluminense também. Falar, opa, esse time vai dar caldo. E aí 2 derrotas em casa para Bahia e Santos, já deixa o torcedor, não, esse time vai brigar para não cair só. Tem que ter um pouco de equilíbrio, né, nas vitórias e também nas derrotas. Até porque, se a gente olhasse para o ano do Vasco, estava muito claro que o Campeonato Brasileiro também teria uma influência grande da janela de meio de ano. Porque quase todos os times que reconstruíram totalmente o elenco após a criação de SAF precisaram de mais de uma janela, porque primeiro você vai contrata em quantidade. Nem sempre você tem uma adaptação imediata de todos os jogadores. A gente falava do Orelhano agora há pouco. Somente os jogos vão permitindo verificar alguns gargalos de elenco e onde você precisa agir para corrigir na segunda janela ou para aumentar as opções. Ou seja, o Vasco vai depender também do que vai ser possível fazer nessa janela de meio de ano.
ampliando a opção, qualificando, dando mais qualidade ao elenco, enfim. E é normal, o Vasco está numa volta à elite, ainda que com poderio de investimento maior, uma capacidade de investimento maior, mas para ninguém a volta foi fácil. Não seria o Vasco uma exceção, porque é um processo de remontagem, de reestruturação do clube como um todo. Ainda assim, eu acho que o trabalho é bom até aqui, né? O jogo com o Santos teve inclusive, o Vasco mostrou seus problemas, mas o resultado foi pior do que a atuação. Sim, o resultado foi... Isso que o Mansur trouxe, é importante a gente falar, que foi, acho que, a mensagem que o Barbieri quis passar, né? Onde ele se equivoca, né, na colocação que o Santos está acostumado a jogar a Série A por conta ele disso. Ele estava indo bem até quando ele está dizendo doente, né? O doente não vai sair da UTI e correr uma maratona no dia seguinte. Tem que primeiro levantar, depois começar a andar e depois começar a trotar para depois correr uma maratona. Eu acho que a mensagem que ele quis passar era essa, que o Santos joga a Série A já há vários anos seguidos e o Vasco nos últimos anos não esteve na Série A e conseguiu ser melhor que o Santos naquele momento, mesmo não conseguindo a vitória. Só que, infelizmente, as palavras que ele colocou foram muito infelizes, né? Mas eu acho que a mensagem que ele quis passar era essa. O Gilmar Ferreira, nosso companheiro, sim, ele dá um dado aqui interessante. Dos últimos 20 confrontos Vasco e São Paulo com o mando de campo do São Paulo, o Vasco só venceu 2 vezes. De 2002 para cá, o Vasco sofreu 2 derrotas de 4-0, 2 de 5-1, derrotas de 3-0, 4-2 e 5-3. Não tem sido feliz, então, o Vasco no Morumbi nos últimos anos. Veremos o que vai acontecer neste sábado com um grande público lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, que o Grafa conhece muito.